Pessoal, nesse vídeo eu quero explicar para vocês por que é importante fazer gestão das emoções. Olha só, sempre antes de uma ação tem uma emoção. Olha só, sempre antes de uma ação tem uma emoção. Imagine se eu não tenho uma boa gestão das emoções. Imagine se eu não consigo fazer uma boa gestão das emoções. Olha como as minhas ações elas ficarão comprometidas. Não é verdade? Eu tenho que ter as emoções certas para determinadas ações. Se eu não tenho as emoções certas para determinadas ações, é como caminhar contra o vento. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir fazer gestão das emoções. Eu vou conseguir aprender a gerar as emoções necessárias que eu preciso para fazer determinadas ações. E das minhas ações saem os resultados. Então olha só como as emoções elas são muito importantes, pessoal. Se eu consigo fazer uma boa gestão das emoções, eu consigo melhorar as minhas ações e não vai ser tão difícil. Tem um especialista que se chama Jack Canfield, ele diz que as pessoas não precisam fazer mais, simplesmente precisam soltar o freio. Sabe como é que é, né, pessoal, naqueles carros mais antigos, às vezes a gente sai e de vez em quando a gente se dá conta, porque a gente está acelerando e o carro não anda. Quando vê a gente se dá conta, o freio de mão está puxado. E ele faz essa comparação que isso às vezes acontece na vida das pessoas, porque as pessoas elas não têm as emoções certas para determinadas ações e aí as nossas ações são comprometidas. E o que ele diz? Ele diz que normalmente a gente não acelera mais para compensar porque o freio de mão está puxado. O que a gente faz? A gente solta o freio de mão. Então ele diz que nós temos que aprender a soltar o freio de mão. E isto é fazer boa gestão das emoções. Quando a gente consegue administrar melhor as nossas emoções, nós vamos conseguir gerar emoções corretas, emoções que vão nos levar para as ações que nós precisamos fazer para gerar bons resultados. Agora, uma coisa muito importante é o que gera essas emoções. Existe um controlador dessas emoções, pessoal. Existe como eu determinar as emoções que eu quero ter para que as minhas ações tenham mais qualidade. Assim, vai elevar os meus resultados. Então, o que determina as minhas emoções são os meus pensamentos. Augusto Cury explica, pessoal, que cada pensamento gera uma emoção. Ou seja, os nossos pensamentos eles são literalmente geradores de emoção. Então, se eu não tenho a minha mente firme, eu tenho a minha mente descontrolada, por exemplo, olha só como é que vão ser as minhas emoções. Serão emoções descontroladas também. Aí eu tenho as minhas emoções descontroladas e eu quero ter boas ações para ter bons resultados. Por isso que eu digo, pessoal, que é caminhar contra o vento. Nós temos que alinhar todo o processo. Começando lá com os pensamentos, é onde desencadeia todo o processo. Quando nós conseguimos fazer gestão dos nossos pensamentos, aí nós vamos dar qualidade para as nossas emoções. Quando a gente dá qualidade para as nossas emoções, nós estamos dando qualidade para as nossas ações. Pessoal, quando nós elevamos a qualidade das nossas ações, nós estamos elevando os nossos resultados. Tudo é um processo. Só que aqui tem um grande problema, pessoal, porque Augusto Cury explica que o ser humano tem uma coisa que ele chama de sistema de defesa da pessoa. Sempre quando nós nos encontramos em uma situação de risco, em uma situação de perigo, a nossa mente ela reage. Olha só como é importante isso. A nossa mente reage de forma inconsciente justamente para nos proteger.
Isso em uma situação de risco, em uma situação de perigo, até o próprio susto, né? Quando alguém nos assusta, involuntariamente a gente dá um grito. Quando alguma coisa vai cair em cima de nós, a gente tem uma reação forte, uma reação rápida para nos proteger. Quando algum animal, um cachorro, por exemplo, vai nos morder, a gente grita, a gente corre, a gente sempre tem uma reação involuntária. Augusto Cury diz que essa reação, ela é inconsciente. Olha como isso é importante e como isso pode mudar muito, pessoal, em relação às nossas reações com as pessoas. Augusto Cury diz que esse sistema de defesa, para nos defender, ele é muito importante. Imagina só se não tivesse. Mas ele diz que nas relações humanas isso é péssimo. Porque ele diz que esse sistema é o principal responsável pela maioria dos problemas que a gente tem. Porque sempre quando chega um evento delicado, como por exemplo quando alguém nos contraria, quando alguém nos critica, quando alguém nos ofende, quando alguém faz alguma coisa para nós que a gente não goste, esse sistema em nossa mente, ele é acionado. E aí vem a agressividade, aí vem a agressão, é daí onde vem a raiva, é daí onde vem o ódio, porque isso libera hormônios para o nosso corpo que faz com que nós nos defendamos. Só que nas relações humanas isso é muito perigoso, pessoal. E se a gente não sabe disso, desencadeia um processo e a pessoa às vezes passa o dia inteiro sentindo mal, às vezes a pessoa passa o dia inteiro sentindo medo por causa disso, às vezes as pessoas passam o dia inteiro sentindo raiva, ódio, sofrimento por antecipação, ansiedade, né? Quando chega um evento, uma informação que pode nos deixar ansioso, dispara esse processo aí e isso pode fazer com que nós tenhamos muita ansiedade. E por que é importante saber disso, pessoal? Se o primeiro pensamento, quando chega o evento, ele é inconsciente, isso quer dizer que a primeira emoção que a gente tem não é nossa. Ou seja, a primeira reação da pessoa, ela é inconsciente. Se eu sei disso, pessoal, e agora vocês estão sabendo disso, se a pessoa sabe disso, a gente vai ficar muito mais tranquilo, nós vamos ficar muito menos estressados. E aí, no curso, nós explicamos passo a passo o que acontece entre o pensamento e a emoção. Augusto Cury explica que existem 4 copilotos que atuam antes do piloto. Ou seja, esses 4 copilotos é esse sistema de defesa da mente do ser humano. E o copiloto é o eu. Então, nos primeiros segundos, quando chega um evento que gera o primeiro pensamento, esses 4 copilotos atuam de forma inconsciente e geram a primeira emoção, e aí só depois disso o eu pode entrar no palco. Só depois disso o eu pode começar a decidir, mas a primeira emoção, o primeiro pensamento, a primeira emoção é inconsciente. É um sistema como o ser humano ele se defende, pessoal. Imagina só se não tivesse isso, nas situações de risco, nas situações de perigo, seria um grande problema. Mas nas relações humanas, isso é o nosso maior desafio. Então, no curso a gente explica detalhadamente esse processo, como os 4 copilotos atuam, e depois nós vamos trabalhar 5 ferramentas para diminuir, para minimizar o estrago desses 4 copilotos. Aí nós vamos ficar muito menos agressivos, nós vamos ficar muito menos impulsivos, nós vamos sentir menos medo, menos ansiedade, menos sofrimento por antecipação, nós vamos conseguir potencializar a nossa autoestima, nós vamos conseguir criar coragem,
Então, todas as 5 ferramentas que a gente vai ver no curso é justamente para a gente controlar esse sistema de defesa que, na verdade, ele quer nos proteger. E a primeira ferramenta que nós vamos ver para minimizar a força dos 4 copilotos dessa reação inconsciente, nós vamos aprender que atrás de uma pessoa que fere, sempre tem uma pessoa ferida. Essa é a primeira ferramenta que Augusto Cury nos dá para a gente diminuir, para a gente minimizar a força da mente reagir de forma inconsciente. A segunda ferramenta que nós vamos aprender é seja líder de si mesmo. Quando nós aprendemos o princípio de liderança interno, como nós podemos ser líder de nós mesmos, nós também vamos conseguir diminuir a força dessa reação inconsciente da mente. A terceira ferramenta que nós vamos fazer, higiene mental e resgatar a autoestima. Nós vamos aprender que tem alguns pensamentos que a gente não pode pensar, tem alguns pensamentos que são lixos mentais e nós vamos aprender a colocar isso fora, nós vamos aprender a tirar isso e aí nós vamos também resgatar a nossa autoestima. Na quarta ferramenta, nós vamos aprender o envelhecimento precoce das emoções. Nós vamos aprender se nós já envelhecemos precocemente ou ainda nós somos jovens em nossas emoções. Por exemplo, uma pessoa que reclama muito envelheceu precocemente. E aí Augusto Cury dá nessa ferramenta todas as características de uma pessoa que já envelheceu precocemente. E a última ferramenta nós vamos aprender sobre o altruísmo e os segredos das endorfinas. Pessoal, essa última ferramenta aqui, ela é maravilhosa. Ela vai elevar as nossas emoções, ela vai elevar a qualidade das nossas emoções e assim a gente vai dar muita qualidade para as nossas ações. E, consequentemente, assim nós vamos conseguir dar muita qualidade para os nossos resultados. Bom, pessoal, por isso que é importante fazer gestão das emoções. Quando a gente dá qualidade para as nossas emoções, nós estamos dando qualidade para as nossas ações. E se nós conseguimos dar qualidade para as nossas ações, nós estamos dando qualidade para os nossos resultados.